Vamos seguir falando de eleições americanas, agora com Fabrício Naitsky. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, foi pressionada numa entrevista ontem à noite na Fox News. E o Fabrício vai nos contar quais foram os temas mais discutidos na ocasião, Fabrício. Vários temas, mas principalmente não podia deixar de ser a imigração. A Kamala Harris, que era a czar da imigração, da política migratória do governo Joe Biden, que tem sido alvo de muitas críticas ao longo dessa campanha e ao longo dos últimos 3 anos e meio, por conta do alto número de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos, voltou a falar sobre esse tema ontem e foi bastante pressionada lá na Fox News. Ela foi questionada sobre, inclusive, uma mãe que testemunhou agora há pouco no Congresso americano sobre o caso da morte da filha que morreu por conta de um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E ela respondeu o seguinte: sinto muito por ela, mas vamos falar do que está acontecendo num sentido de uma foto mais ampliada, uma situação mais ampla, mais completa em relação à imigração ilegal nos Estados Unidos. Ela culpou Donald Trump pela crise migratória lá porque no último ano, ao longo do último ano, o governo de Joe Biden tentou passar no Congresso um projeto de lei bipartidário que pretendia cortar a imigração ilegal, diminuir a imigração ilegal, mas ela alegou que o Trump fez pressão sobre congressistas republicanos para que eles votassem contra esse projeto de lei. Ela já tinha falado isso no debate lá em setembro, voltou a falar isso. Disse que Trump prefere deixar o problema correr e fazer campanha em cima disso do que resolver um problema. A Kamala também foi questionada bastante sobre várias políticas envolvendo o governo de Joe Biden. E ela disse que não mudaria nada do que foi feito no governo Biden, mas que um eventual governo dela a partir do ano que vem não será um governo de continuidade, não será um segundo governo Biden, por assim dizer, que ela pretende mudar coisas no governo dela, em um eventual mandato, mas que não mudaria o que foi feito nos anos de Biden até agora. Ela ainda disse o seguinte, que pretende trazer ideias de nomes republicanos, de políticos republicanos. E aí tem um fator bastante interessante. A gente tem falado muito da Geórgia, muito da Pensilvânia também, que é um estado-chave, um estado pêndulo nessa eleição. A Kamala Harris está fazendo campanha na Pensilvânia com apoio de mais de 100 nomes do Partido Republicano, incluindo alguns nomes fortes, nomes graúdos ali do partido, que podem atrair alguns votos de eleitores indecisos para ela. Isso pode ser bastante importante. Qual é a avaliação, então, que foi feita dessa entrevista de meia hora que teve ontem à noite na Fox News? A campanha do Trump esfregou as mãos, disse que ela foi muito mal, que ela patinou muito e que isso vai fazer ela perder votos. A campanha o comitê do Partido Democrata disse ela passou a mensagem que ela precisava passar para o público da Fox News, que é um público mais conservador. Quem patinou ontem foi o J.D. Vance, vice de Trump, voltou a ser questionado sobre se Trump perdeu ou não as eleições em 2020. E aí ele falou, na minha opinião, não perdeu. E isso pega muito mal. Foi a primeira vez que ele respondeu, né? Foi a primeira vez que ele respondeu abertamente. No debate entre vices, entre Tim Walz e ele, que foi há 2, 3 semanas, ele foi questionado sobre isso, fugiu do assunto. Respondeu outra coisa, deu uma volta imensa. Dessa vez ele falou, nas minhas palavras, ele não perdeu as eleições de 2020. Vamos ver se isso também vai ter uma repercussão. Exato. E pode fazer perder votos. Para o público, Vilela, vamos ouvir o Vilela sobre isso, para o público fiel aos republicanos, deve ter soado bem essa confirmação de que realmente houve fraude nas eleições, levando-se em consideração uma acusação feita pela cabeça de chapa de J.D. Vance. Agora, naquele cenário em que é preciso olhar para aquele voto dos indecisos, pode ser um problema. O que você acha? Exatamente, Lívia. Nesse sentido, a gente tem que analisar qual dos caminhos será mais efetivo, mais eficiente, agora justamente nas eleições. Você vê esse exemplo que está sendo colocado pelo candidato a vice republicano e nós temos do outro lado, por exemplo, Kamala Harris fazendo alguns acenos a uma posição talvez um pouco mais conservadora, pegar aquele eleitor que está ao centro da disputa e que não tem tanta clareza se vai para um lado, se vai para outro lado. Então, nesse sentido, é importante algumas medidas e aí as declarações de Kamala Harris muitas vezes elas colocam não como sendo uma continuidade de Joe Biden, mas para tentar atrair esse eleitor, até acaba fazendo ali algumas concessões, no sentido, por exemplo, de demonstrar que terá uma certa rigidez no âmbito das políticas imigratórias, por exemplo, mas
com limites, colocando realmente a culpa para diversos problemas no colo dos membros do Partido Republicano. Então, você vê que é uma questão de estratégia. Por algumas vezes você vê a estratégia no sentido de falar realmente para os seus, para a sua militância, para dar força para a sua militância comparecer às urnas, e por outro lado, e por outras vezes, tentar agregar com aquele eleitor indeciso.